Olá, querido e amado irmão, querida amada irmã, que a graça de Deus esteja com todos vocês, com toda a sua família. Hoje, mais um dia, unidos para meditarmos a palavra de Deus e hoje o Evangelho de São João, como estamos meditando durante toda essa semana. Bom, hoje, do capítulo 16, dos versículos 16 ao 20. Mas queria hoje, de modo especial, me ater a um último versículo desse evangelho que vai dizer o seguinte, lá no versículo 20. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Nós sabemos que, relembrando, na verdade, que esse discurso está sendo feito depois da instituição da Eucaristia. Jesus passaria pela sua paixão e morte de cruz, depois a ressurreição e a ascensão. Nós sabemos agora, porque tudo aconteceu, foi nos dado essa verdade, nós sabemos o quanto foi difícil para os apóstolos passarem pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi difícil essa experiência de ver o seu mestre, aqueles que eles estavam depositando toda a sua vida, toda a sua confiança ali naquele momento, ser pregado na cruz. Por isso nós vamos testemunhar muitas vezes o desespero de Pedro, que traz Jesus e todo aquele diálogo, os apóstolos que vão embora, só fica Maria e João aos pés da cruz. Enfim, nós vemos todo esse contexto nesse acontecimento de Jesus. Depois da sua morte, nós vemos que eles ficavam fechados, não saíam por medo de serem mortos, por causa da perseguição. Então Jesus já ia avisando eles dessa tristeza, desta agonia em que iriam passar. Mas nós sabemos que na ressurreição retorna essa alegria aos apóstolos, porque o Senhor está vivo, Ele está no meio de nós. Porém, Ele volta aos céus. E aí está uma segunda tristeza, vamos dizer assim, Porque, pensando humanamente, queridos e amados irmãos, se nós perdêssemos alguém e esse alguém retornasse conosco, seria ótimo, maravilhoso, e depois esse alguém novamente fosse embora. É uma segunda decepção se nós não entendêssemos de fato o contexto em que está aqui inserida a palavra de Deus. Por isso, novamente, Jesus prepara os apóstolos para a sua ascensão. Tá? Mas claro que dentro deste contexto eles não estavam entendendo absolutamente nada. Tudo é uma preparação, E isso que é interessante. Agora vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. E de fato, queridos e amados irmãos, depois de Pentecostes, quando eles entendem na graça do Espírito, toda a revelação dada por Jesus Cristo, todos os seus feitos, todas as suas falas, e repito, foi de modo muito gradual, não foi de uma vez só, mas essa alegria foi invadindo a vida dos apóstolos. E assim é conosco, queridos e amados irmãos. Quando estamos fora da graça do Espírito, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, e são inúmeros os nossos momentos de sofrimento, em nossa vida, de incompreensão, aquele momento parece ser muito difícil. Mas se nós clamamos a graça do Espírito para estar conosco e nos dar o discernimento de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, com certeza o nosso choro de hoje se transformará em muita alegria no amanhã. Nós depositamos toda a nossa confiança em Deus e deixamos que Ele conduza a nossa vida, assim como foi com os apóstolos. A alegria de reconhecer de fato quem é Cristo Jesus. E aí nós vamos discutir um pouco mais à frente,
Mas aí nós vamos ver que nada parou os apóstolos. Nada mais colocava medo. Eles iam entusiasmados a anunciar a boa nova, porque pelo Espírito, pela graça do Espírito, viram e conheceram a verdade, que é a verdadeira felicidade. Queridos e amados irmãos, que nessa trajetória em que nós estamos passando em nossa vida, que nós possamos pedir a graça desse Espírito, para que nós possamos dar sentido aos nossos sofrimentos e vivenciar as alegrias de Deus em nossa vida. Que o Espírito Santo os conduza nessa trajetória e que Maria Santíssima possa sempre interceder por cada um de vocês. Que Deus nos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.